São da terceira turma deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho da terceira região. Alguma manifestação? Submeto aos pares a aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada. Agora a secretária dirá quais são os processos que estão sendo retirados de pauta. Processo da sala de sessão, relator, desembargador Milton. Processo número 19 da pauta, tem uma petição de acordo. É o processo 50.300-93. Do ano 2008. Esse retirar de pauta para o exame de acordo. Na sala de sessão, relator, juiz convocado Delane, há um pedido de desistência no processo 14 da pauta, processo 10.506 e 45, número 14. Retirado. Isso da pauta de quem, mãe? 14 do doutor Delane. Tá, tem um também na minha, o 16. O 10.664/93, porque é caso de sobrestamento da ilegitimidade. Não sei se tem... O doutor Bozon arguiu o caso de sobrestamento, e realmente eu acolhi a divergência, agradeço para sobrestar. O meu 16 também está sobrestado. Então, agora a secretária fará o pregão do processo de sustentação oral à distância. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delane. Terceira votante, desembargadora Camila. Processo número 4, RO 10.273/95/2017. Está presente no foro de Juiz de Fora, doutora Débora de Andrade, pela reclamada recorrida, número 4, RO 10.273. Conheço o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Débora Valamiel de Andrade para a sua sustentação. Excelência, considerando que foi negado o provimento ao recurso do reclamante, eu gostaria de saber se vai haver alguma divergência para sustentar. Há divergência? De acordo. Então, unanimidade, proclamo o resultado. Uma boa tarde. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Sala de sessão. Sim. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 7 da pauta, ROPS 10.357, 64/2018. Inscrito, doutor Moisés Alves. Ausente. Há divergência? 10.357? Exatamente. Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Número 10, AP 10.488, 69/2018. Inscrito, doutor Cândido Antônio Souza Filho. Ausente. Há divergência? Não. Da minha parte também não, proclamo o resultado da unanimidade. 25, ROPS 11.703, 89/2016. Inscrito, doutor Alex Novaes. Ausente. Há divergência? Não. Da minha parte também não, proclamo o resultado da unanimidade. 18, RO 11.006, 68/2017. Presente, doutor Pablo Carvalho, pelo reclamado recorrido. 18 da pauta, RO 11.006, 68. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por João Ananias de Souza e, no mérito, nego provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Pablo Avelar Carvalho. Boa tarde, excelência. Tem divergência?
Da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceiro votante, juiz convocado Delane. Número 10, RO 10.383, 13/2017. Inscritos, doutora Ana Paula Rodarte, doutor Ronaldo Scheibe, ausentes. Há divergência? Não, presidente. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 18, RO 11.279, 92/2017. Presente, doutor Edson Gutierrez, pela reclamada recorrente. 18, RO 11.279. Como vota, doutor Bozon? Estou negando provimento a ambos os recursos, presidente. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. Obrigado. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, quanto à pretensão recursal do autor ou da autora, a empresa espera que seja mantida a proposta de voto, Sua Excelência, o doutor desembargador relator. E quanto ao recurso da empresa, Vossa Excelência já apreciaram, até por questão de lealdade, até negando provimento à pretensão recursal da empresa. Mas aqui o que se discute é o problema das horas em itinere. Em tese, em última ratio, sustenta a empresa que a insuficiência de transporte público regular na localidade não pode ser debitada à empresa, e muito menos se o reclamante, por motivos que não diz respeito à empresa, morar ou estiver longe do seu local de trabalho. Assim sendo, essa a tese discutida, são os ingredientes da súmula 90 e do artigo 58 da CLT. Então, espera-se, pois, pedindo ver a Sua Excelência o relator, que seja provido o recurso da empresa para estipar a condenação em horas em itinere. É o que se espera. Muito obrigado. Doutor Bozon? Aqui, presidente, data vênia não é caso de transporte insuficiente, é caso de transporte inexistente num determinado trecho. E a condenação respeitou esse trecho. Então, mantenho meu voto. Eu acompanho. Doutor Delane? De acordo. Então, unanimidade assim se decide. Obrigado, presidente. Com licença. Obrigado. Processo com segredo de justiça ficará para o final. Agora, sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delane. Terceira votante, desembargadora Camila. Processo número 6, RO 10.351, 10/2016. Presente, doutor Juscelino Barbosa Filho, pelo reclamante recorrente. Número 6, RO 10.351. Conheço os recursos interpostos pelo reclamante e, parcialmente, o recurso interposto pela reclamada, dele não conhecendo quanto ao tópico recursal do intervalo intrajornada, por ausência de interesse recursal. A acolha preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, declarando nulo o processo a partir da ata da audiência de instrução e julgamento, devendo retornar o processo ao meritíssimo juízo de origem, a fim de que colha novamente os depoimentos das testemunhas e informante, no tocante à prova dos fatos relativos à equiparação salarial, e após profira uma nova sentença, como entender de direito. E conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho. Excelentíssimo senhor presidente relator, no caso vertente eu já sustentei, Vossa Excelência havia pedido vista nesses autos, e sim. a proposta de voto cassando a sentença de origem atende os anseios do reclamante. Estou de acordo. Doutor Delane, doutor Bozon? Não sou eu, não, presidente. Doutora Camila? Totalmente de acordo com Vossa Então, Excelência. unanimidade, assim se profere o resultado. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Número 2, RO 10.101, 25/2017. Inscrita a doutora Raquel Silva, ausente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. 7,
ROPS 10.385,38, 2018. Presente, Dr. Elbert de Almeida, pelo agravante. 7, ROPS 10.385,38. Fala com ele que é melhor nem tentar. Assim. Como relator, conheço o recurso ordinário do reclamante e da reclamada e, no mérito nego-lhes provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Elbert Leopoldino de Almeida. Primeiramente, cumprimento a todos na pessoa do desembargador presidente. Quanto ao apelo do reclamante, o juiz de primeiro grau aplicou convenção, acordo coletivo, que não foi juntado nem pelo autor e nem pela reclamada. O reclamante, ele era ajudante de entregas e foi motorista. E a reclamada possuía acordo coletivo específico com a empresa de transporte. E o reclamante, na sua inicial, juntou acordo coletivo de transporte de Belo Horizonte e a empresa juntou acordo coletivo de transporte de Divinópolis. No entanto, o juiz de primeiro grau, ele aplicou o acordo coletivo do Sindibebs, Sindicato de Indústria de Bebidas. Nesse ponto, é importante chamar a atenção que a empresa, em sua contestação, ela pede para que seja aplicado o acordo do Sindicato de Indústria de Transporte. Inclusive, a rescisão no TRCT consta o Sindicato de Transporte. Então, não sei de onde, mas o juiz aplicou o Sindicato de Indústria de Bebidas que as partes sequer apresentaram ao processo, nem o autor e nem o réu. Isso prejudicou a análise de 2 pedidos do reclamante. Um, que era a aplicação das multas convencionais, que constam tanto do acordo coletivo juntado pelo reclamante, quanto do acordo coletivo juntado pela reclamada, quanto o pedido de indenização de pagamento por lanche naqueles dias que o obreiro trabalhou por mais de 2 horas extras, conforme possui previsão coletiva. Nesse ponto, eu rogo a vossas excelências a reforma do julgado para entender ou pelo acordo coletivo apresentado pelo reclamante ou pelo acordo coletivo apresentado pela reclamada. E, consequentemente, que seja analisado o pedido de multa convencional por ofensa aos acordos coletivos, quanto à indenização de lanche. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que o reclamante, nessa sua atividade de motorista e ajudante de entregas, ele comumente pegava serviço 6 horas da manhã e largava 7, 8, 9, 10 horas da noite, conforme o cartão de ponto que consta nos autos. Nesse ponto, o reclamante ele entende ser-lhe devido uma indenização por dano moral, dano existencial, porque, além do trabalho, ele, em tese, não poderia fazer mais nenhuma outra coisa. Porque tinha horário para pegar serviço e aquela jornada extraordinária, excepcional, que é prevista na legislação, no caso dele, era aplicado corriqueiramente, todo dia. Então, o reclamante, se ele quisesse fazer um curso profissionalizante à noite, não tinha condição, porque ele não tinha horário de largar serviço e, habitualmente, fazia mais de 2 horas extras. Então, o reclamante roga a vossas excelências a reforma do julgado, pelo menos nesses pontos. Quanto à aplicação do acordo coletivo, ou juntado pelo autor ou pelo réu, com a análise das multas convencionais e da indenização por lanche e do dano moral. É o que se requer. No tocante ao enquadramento sindical, nós estamos mantendo a respeitar a sentença recorrida porque aplicou a Lei 12.023 de 2009, que definiu a categoria das atividades de movimentação de mercadorias em geral. Elas se encontram cargas, descargas de mercadoria a granel, ensacados, etc. Portanto, é correto o enquadramento dado à espécie pela primeira instância. E, ademais, a terceira turma já tem se posicionado nesse mesmo sentido, em casos anteriores.
No tocante ao suposto dano moral, não entendemos haver nenhuma violação de direito de personalidade do trabalhador, porque é lógico que durante a jornada de trabalho tem que estar à disposição do empregador e não pode fazer mesmo nada a não ser trabalhar cumprindo a sua missão estipulada em contrato de trabalho. Como vota, doutor Delany? Acompanho Vossa Excelência. Doutora Camila? Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Sala de sessão. Relator, juiz convocado, Delany. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. 16 da pauta, processo 10.557-77-2018. Está presente Dr. Alberto Rezende, pela reclamada recorrente. 16 da pauta. Bom, vota, doutor Delany. Senhor presidente, estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, mantendo a sentença de origem. Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Alberto Oliveira Rezende. Emendos desembargadores, boa tarde, senhor presidente, doutor Milton Marques. Eu venho chamar a atenção neste processo. Trata-se de uma rescisão indireta com fundamento principalmente em 2 pontos. Atraso de salário. O primeiro que ocorreu em 3 meses, mas somente foi pago ao 6º e ao 7º dia útil. Atraso do pagamento dos depósitos de fundos de garantia. A empresa, durante o curso do processo, integralizou todo o pagamento. A narrativa do autor, do recorrido, sequer trouxe qualquer fato a determinar que a ausência dos depósitos fizeram faltar a ele algum momento, seja ele qualquer foi. Eu quero trazer aqui a discussão sobre qual é o grau necessário para a ruptura de um contrato de trabalho ao princípio da continuidade da relação laboral. Eu não vislumbro nesse processo, excelências, que houve um dano exponencial suficiente à ruptura do contrato de trabalho. Quero trazer também informações em que o reclamante, ele esperou-se exatamente o prazo legal para requerer a rescisão indireta para fins de habilitação de seguro-desemprego. E uma outra informação que, infelizmente, não consta da ata de audiência é simplesmente a situação em que o reclamante, em audiência, quis ser demitido de forma demissionária, só que ele não aceitou a dedução do aviso prévio. Foi o único momento de disputa dentro de uma audiência de conciliação, onde o próprio reclamante, nesse caso recorrido, aceitou ser demissionário naquele momento. Eu quero trazer aqui, excelência, o processo é um processo relativamente simples, mas realmente a discussão sobre em qual grau, em qual momento é necessário a ruptura do contrato de trabalho para as faltas indicadas especificamente neste processo, pelo provimento do processo, do recurso. Senhor presidente, aqui realmente é um processo simples. Agora, o empregado, ele usou da prerrogativa do artigo 483, parágrafo 3º da CLT, para ajuizar a ação. Com relação aos salários em atraso, eram 3 meses de salários em atraso. Depósito do FGTS também não foram feitos. Existe iterativa jurisprudência do TST reconhecendo que a ausência de depósitos fundiários, por si só, autoriza a rescisão indireta. E, no mais, eu entendi que o juiz analisou corretamente a sentença e estou mantendo. E vou manter minha proposta de voto nesse sentido. Doutor Bozon? Primeiro é a desembargadora Camila. Estou integralmente de acordo. Eu também eu acrescentaria o seguinte: quando o empregado é de baixa remuneração, que só acontecer no Brasil, um dia de atraso que seja no salário já lhe compromete a subsistência. E a outra coisa é que na rescisão indireta o empregado quer sair mesmo, mas ele tem que provar que teve um motivo para sair, né? Então, o fato dele topar abrir mão do aviso prévio e do percentual de 40% do FGTS para efeito de acordo, não traduz nada, a meu ver.
Acompanho o relator. Então, unanimidade, profiro o resultado. Uma boa tarde. Agradeço, boa tarde. Boa tarde. Eu vou requerer aos senhores e senhoras presentes que se retirem da sala de sessão, porque chamaremos processos em segredo de justiça. Eu nem soube qual que é o segredo. Depois vocês me contam. Em um dos casos, eu vou ficar mais atento. Eles pedem isso depois, né? É. Porque eu não vejo isso no voto. Que aparece na tela para mim, em vermelho, que o processo tem segredo de justiça. Então, eu anoto. Quando você quer chamar a atenção, você Dois coloca casos segredo de de justa justiça. causa. Toda correspondência classificada que eu já recebi, sigilosa, restrita, etc., já me veio aberta. E uma lacrada. Todas são abertas no meio do caminho. O senhor viu o negócio do Bolsonaro? Os policiais federais não tinham rádio para se comunicar. Gente, tudo uma bagunça. Ordem, né? Um cidadão deu um soco na barriga dele na saída. Quer dizer, não fizeram um cordão protetivo para a vítima. Né?
Diz que chegar no hospital chorando aos prantos. Isso é comportamento policial, gente? Então, vamos fazer o pregão dos processos físicos. Os que estão escritos físicos. Processo número 2 da pauta física, AP 589/2013-016, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceiro votante, juiz convocado Delane. Número 2. Inscrito, doutor Eduardo Vicente, ausente. Há divergência? Da minha parte, não? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 1, AP 534/2014-005, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceiro votante, juiz convocado Delane. Advogado ausente. Há divergência? De acordo. Da minha parte, não. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Número 6, AP 330/2014-113, relator desembargador Milton, revisor juiz convocado Delane, terceira votante, desembargadora Camila. Número 6, inscrita, doutora Andréia Silva, ausente. Há divergência? De acordo. Proclamo o resultado à unanimidade. 5, RO 1893/2013-136, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceiro votante, juiz convocado Delane. Número 5, inscrita doutora Ana Carolina Nader, ausente. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Agora Agora são os eletrônicos. Agora tem As inscrições com preferência. Uma preferência para assistir na sala de sessão, relator, juiz convocado, processo eletrônico. Processo número 6 da pauta, relator, juiz convocado Delane, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 6, RO ROPS 10.325/37/2018. Apenas para assistir. Como vota a doutora Camila? Não, é juiz Delane. Doutor Delane. Delane? O meu, né? É o... 10.325. Sim. Estou rejeitando a preliminar de deserção arguída pela reclamada, conhecendo os recursos interpostos. Estou dando provimento parcial ao recurso da reclamante para deferir o intervalo entre a jornada do artigo 384 da CLT, com os mesmos parâmetros e reflexos deferidos, quando a extrapolação apurada pelos cartões de ponto revelar excesso diário maior que 15 minutos. Estou negando provimento ao apelo da reclamada, confirmando, quanto ao mais, a respeitável decisão recorrida. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Pedido para assistir também o julgamento de processo adiado da sessão passada, em que o doutor Bozon pediu vista. Ele está na sala de sessão de embargos do doutor Delane, relator. AP 11.479/34. Processo adiado. AP. Doutor Bozon? Eu já havia... Presidente, eu, data vênia, estou divergindo, porque mantenho a sentença gravada, negando provimento ao agravo, porque verifiquei o seguinte, que Carla Figueiredo retirou-se da sociedade com averbação em 5 de dezembro de 2011. E o pedido de desconsideração em relação a ela datou de 16/11/2018, passados, portanto, mais de 7 anos. E o outro
outro fator da minha divergência é que, mesmo não houvessem passados esses 2 anos, eu não a responsabilizaria, porque verifiquei que ela é uma sócia minoritária que possivelmente emprestou o próprio nome à irmã, essa sim, a administradora da sociedade até então, e numa época em que não existia a EIRELI, em boa hora instituída pelo legislador, para evitar esse tipo de problema. Então, o meu voto é nesse sentido. A doutora Camila vai ter que desempatar. Eu, data vênia da divergência, estou acompanhando o desembargador Delany, o juiz convocado Delany. Então, proclamo o resultado por maioria, vencido o eminente desembargador Bozon. Obrigado. Processo seguinte. Ministério Público fez inscrição para falar nos 2 processos da sala de sessão do Ministério Público. Relator, juiz convocado Delany, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Processo número 1 da pauta, 10.478-39/2015. Como vota, doutor Delany? Presidente, aqui eu estou conhecendo o recurso, rejeitando a preliminar de nulidade por negativo de prestação jurisdicional e, no mérito, negando provimento ao apelo. Concedo a palavra à eminente representante do Ministério Público do Trabalho. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar na hipótese de existir voto divergente. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Seguinte. Número 2, RO 11.903, 10/2016. Doutor Delany? Sim. Senhor presidente, aqui eu estou conhecendo o recurso, no mérito, dando-lhe parcial provimento para afastar a declaração de incompetência funcional e extinção do feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento meritório da ação como entender de direito. Concedo a palavra ao eminente representante do doutor Ministério Público do Trabalho. Excelência, nesse caso, igualmente, eu me manifestarei se houver voto divergente. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Terminaram as preferências. Primeira sala de sessão, processo eletrônico, relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Já acabaram as Acabaram sustentações. Está ótimo. Então, a minha primeira divergência é no ROPS 10.628. Então, nesse caso aqui, o reclamante entrou com o processo dizendo que o reclamado era o senhor Francisco. Nem o nome completo do senhor Francisco. Não, eu estou de acordo. O meu provimento seria maior, entendeu? Porque o reclamante, às vezes, ele não tem condição de saber. Nem o nome completo? Não. Muitas vezes não. Qual o senhor Francisco lá? Eu cansei de fazer reclamação e depois é que eu retifiquei. O cara não sabe o nome do patrão, não é? Você não conhece aquela piada do Luciano, não? Não. O senhor já ouviu falar do Luciano Antônio Pereira, que tinha mais de 100 filhos? Uma vez ele sobrevoava, é uma anedota, mas é verdadeiro. Uma vez ele voava, ele gostava muito de avião, tinha vários, né? Do alto, assim, uma fazenda. Achou a fazenda muito bonita. Mandou o piloto descer. Aí o administrador da fazenda, vendo que se tratava de alguém importante, foi lá receber no campo, né, de aviação da fazenda, mostrou ele a fazenda e tal, e ele falou assim, eu gostei muito dessa fazenda, eu quero que você contate o seu patrão para pôr preço, que eu vou comprar. Aí falou assim, tem um problema, doutor. Eu não tenho contato com o meu patrão.
De vez em quando, o intermediário dele aparece aqui para trazer dinheiro, dar umas instruções ou pegar dinheiro. Eu só sei o nome dele. Qual é o nome? Antônio Luciano Pereira. Ele era o dono da fazenda. Agora, você vai querer que o empregado saiba o nome? Nem ele sabia. Então, os empregados deviam achar que o capataz que era o dono. Né? Então, eu deixava do jeito que está. Eu dou provimento para determinar a citação, né, do reclamado com prosseguimento regular do processo. Porque muitas vezes o reclamante não tem condição de saber o nome inteiro do patrão. Então, podia já, pelo menos, em vez de fazer desse jeito que você está falando, e depois, se for o caso, repetir para o oficial de justiça, então já determinar que seja para o oficial de justiça.